vi ele me carregando, eu me vi sendo carregada, e eu tava desse lado da calçada, né, da rua, e do outro lado tinha meu primo, minhas amigas, a minha amiga que tava junto no momento do acidente, estavam conversando assim, né, baixo, né, e eu ouvi eles falando alguma coisa assim: nossa, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu ouvi. Só que eles não estavam falando alto, eles estavam falando baixo. Você acredita que o mundo espiritual realmente existe ou que é tudo historinha da Bíblia? Esse é um vídeo que era para ter saído lá para janeiro, mas como vocês sabem, aconteceram muitas coisas nesse intervalo. Eu acabei tendo que postar outros vídeos que era mais assuntos ali do momento, testemunho, coisas relacionadas. Não consegui, tive muita dificuldade de conseguir gravar vídeos nesse tempo por conta de tudo que vem acontecendo na minha vida. Algumas coisas eu compartilhei com vocês nos últimos vídeos, no último vídeo, né? E como vocês sabem, a mudança aqui do canal, agora os vídeos são quinzenais. Eu não me lembro se eu comentei no outro vídeo ou se foi aqui na comunidade só, mas os vídeos serão quinzenais, esses vídeos mais produzidos, mais profundos, com esse tipo de assunto: testemunho, assuntos relacionados à vida cristã, relacionamento, tempo de espera e tudo que vocês já acompanhavam aqui. Mas finalmente eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês sobre o meu testemunho, as minhas experiências relacionadas ao mundo espiritual, tanto antes da conversão quanto depois, quanto recentemente, os últimos acontecimentos. E foram experiências assim que eu já vou adiantar. Muita gente aqui, principalmente quem nunca teve nenhum tipo de experiência relacionada ao mundo espiritual, de ver algo, de experienciar algo, pode ser que duvide, pode ser que não acredite, mas eu quero lembrá-los primeiramente que eu sou cristã, eu tenho um caráter cristã e eu não venho aqui para trazer mentiras, para sensacionalismo, falar algo só para conseguir like. Então tudo que eu tô falando aqui é verdadeiro, são experiências que eu vivi, ninguém me contou, não foi história que eu ouvi, foi histórias que eu vivi. Minha família, meus amigos, as pessoas de perto sabem, quem convive comigo sabem de muitas delas, acompanharam algumas experiências também. Então tudo que eu tô falando, tudo que eu vou falar aqui são histórias verídicas. Não tem aumento nenhum, não tá florida, nada. São históricas verídicas. Só para vocês terem ideia de como o mundo espiritual é real. Porque às vezes a gente ouve falar: o mundo espiritual é real, mas a gente não entende, a gente não faz ideia, né? Não tem aquela percepção e clareza do que é esse mundo espiritual. Do que são demônios, espíritos malignos, espíritos bons, anjos e tudo mais. E quando a gente ouve relatos, aquilo, por mais que a gente duvide, porque eu posso dizer pra vocês, eu mesma, que já tive várias experiências nessa área, eu às vezes ouço histórias que eu fico assim: será mesmo que é verdade? De pessoas cristãs mesmo, pessoas que eu confio no caráter delas, na índole, mas é porque, humanamente falando, quando a gente não vive aquilo, é difícil de a gente acreditar, como é algo que foge um pouco da nossa compreensão. Então, a nossa lógica humana impede a gente de acreditar naquilo. Então, é normal você duvidar, é normal você ficar com uma pulguinha aí atrás da orelha, mas eu peço que você abra o seu coração e apenas ouça. Quanto mais você ouve esses relatos, mais você começa a acreditar. E Deus, ele vai te dando experiências, Deus vai abrindo os seus olhos, Deus vai testificando coisas no seu coração. Então, abra o seu coração para ouvir essas experiências que eu vou trazer aqui para vocês. Eu nasci em berço católico, minha família era toda católica, eu fui batizada na igreja católica. Eu sempre tive um interesse muito grande, desde pequena, por coisas místicas, coisas ocultas, assim. Eu cresci meio que num ambiente, assim, que favorecia esse misticismo. Minhas tias acreditavam muito nessas coisas de simpatia, coisas místicas mesmo, né? Eu me voltei um pouco em determinado momento para o espiritismo. Não segui, não frequentei nem nada, mas eu me identificava bastante, né, com essa questão do mundo espiritual. E eu mexia muito com coisas assim, essas coisas ocultas, para o bem, né, não de fazer trabalho, não coisa de espiritismo, mas no mundo espiritual mesmo. Fazia muitas brincadeiras, aquelas brincadeiras do copo, da caneta.
Eu mexia muito com o mundo espiritual. Então, uma parte dessas experiências que eu vou contar vai começar aqui, nessa parte antes da minha conversão. Eu vou falar mais ou menos na ordem das coisas que eu lembrei. Claro que aqui não estão relatadas todas as experiências que eu tive, mas as mais significativas, que são as que estão na minha mente. Então eu vou falando mais ou menos na ordem que eu lembrar. Uma das coisas que eu me lembro quando eu tinha aproximadamente uns 4 ou 5 anos, eu lembro que era menos de 5 anos. Eu morava em uma casa com os meus pais, que tinha um quarto de frente pro outro, e na frente dos quartos tinha um banheiro e um corredor, né, entre os quartos e o banheiro. E eu lembro que eu tava saindo do quarto, e quando eu tava saindo do quarto, eu vi uma sombra preta, né, uma silhueta preta, atravessando a parede do meu quarto e indo pro banheiro, entrando na parede do banheiro. Era a sombra daquele preto velho. Claro que na época eu não sabia, eu era criança, mas depois de muitos anos que eu fui identificar isso, né? Por conta de ver em alguns lugares, eu fui identificar que foi aquilo que eu tinha visto. Uma das experiências mais estranhas que eu tive e que eu digo pra vocês, eu acho que essa é a mais difícil de as pessoas acreditarem, mas é real e foi exatamente assim que aconteceu. Eu lembro que aí eu já morava em uma outra casa, então devia ter uns 7, 8 anos. E eu fui na padaria com a minha mãe, ela não quis comprar chiclete pra mim. Eu fiquei muito brava, assim, revoltada, me rebelei. E aí, chegando em casa, eu fiquei na lavanderia e a minha mãe foi tomar banho. Aí eu fiquei mais revoltada ainda porque ela não me deu atenção. E eu fiquei lá chorando, emburrada de bico. E tinha uma cortina que ela tinha colocado pra lavar, tava em cima do tanquinho. E tinha um negócio da cortina que tava pendurado e eu fiquei lá, sentada lá. Não sei se era no chão, na cadeira, não lembro. Mas eu lembro que eu tava lá, mexendo lá assim. Atrás de mim tinha uma porta grande, na verdade não era uma porta, era uma entrada assim, né? Não tinha porta. E do lado aqui, desse lado, exatamente assim, tinha uma janela, né? 2 janelas. E aqui era a porta da cozinha. Minha mãe tava tomando banho praticamente na frente de mim, no cômodo na frente da lavanderia. E aí eu tava lá emburrada, com raiva, com ódio. E de repente, eu olhando aqui pra frente, de canto de olho aqui, eu enxerguei, são 2 janelas, né? Em cada janela eu enxerguei aquele personagem do Pânico, sabe? A morte mesmo. Capuz preto, exatamente igual do filme, igualzinho. Não mudava nada, mas eu enxerguei exatamente aquilo. Um em cada janela. E quando eu olhei assim pra ver melhor, quando eu olhei pra cá, parecia que eu tinha olho aqui atrás. Eu tava olhando para o lado e eu enxerguei claramente o que tava atrás de mim. Eu não sei, gente, como que foi que isso aconteceu, mas eu tô falando pra vocês a experiência como eu vivi. E quando eu enxerguei aqui atrás de mim, eu vi esse personagem mesmo, né? Igualzinho, com aquela capuz preto, aquela bata preta, não sei o nome, e com a cheia de vindo pra cima de mim. Eu comecei a gritar e fui tentar abrir a porta da cozinha para entrar. A porta só fazia assim, a maçaneta aquela de abrir para baixo. Eu não conseguia abrir. Eu fazia assim, ela não abria, parecia que tava trancada. Aí era uma porta de vidro, né? Que tinha uma parte de vidro. Eu fui pra dar um soco, porque eu fiquei desesperada, né? Porque tava ali do meu lado. Eu fui pra dar um soco, assim, pequenininha. Foi o que veio na minha cabeça. Eu fui pra dar um soco. Na hora que eu fui dar um soco, me veio uma voz falando assim, tenta abrir de novo. Aí eu tentei abrir de novo, consegui abrir, e nisso eu encontrei com meu pai veio correndo, que ele ouviu os meus gritos, e aí ele veio correndo ver o que estava acontecendo, eu contei pra ele não entendeu nada, né, não acreditou, ele olhou, não tinha nada, eu olhei, não tinha nada. A minha mãe não ouviu os gritos, os meus avós que moram na casa do lado também, ninguém ouviu nada dos meus gritos, só o meu pai ouviu os meus gritos. E foi, assim, uma experiência bem traumatizante, porque foi muito real aquilo que eu vi, assim, não foi em pensamento, não foi uma visão, não, eu vi com os meus próprios olhos, como se tivesse alguém ali vestido com aquelas características mesmo, aquelas roupas e tudo mais, eu vi mesmo, vindo assim pra cima de mim, foi horrível. Essa aqui foi uma das experiências também mais marcantes,
que isso me faz duvidar de muita coisa. Aliás, isso me faz acreditar em muita coisa, né? Não duvidar, aliás. Isso me faz não duvidar de muita coisa que eu escuto por aí, de muita coisa que acontece. Quando a minha irmã era pequena, ela ainda era bebê, o quarto dela era de frente pro meu e eu sempre fui muito atormentada pra dormir, sempre tive muito problema com perturbação noturna, né? E sempre era assim um transtorno pra eu dormir. Eu dei muito trabalho pra minha mãe, assim, até adolescente. Minha mãe toda noite ela ia dormir, ela colocava minha filha, a minha irmã pra dormir e depois ela ia pro quarto dela, mas em determinado momento ela levantava e ia dar uma olhadinha na minha irmã. E o berço era na parede do lado da porta, então minha mãe sempre vinha, fazia assim, dava uma olhadinha e ia pro quarto dela. E teve um dia, nessa noite, eu tava muito atormentada, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu tava assim, me segurando pra não chamar minha mãe, porque toda noite era a mesma coisa, eu não queria dar trabalho pra ela, eu queria deixar ela descansar. Mas aquele dia, assim, eu tava muito perturbada, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu tava com muito medo, eu dormia com a porta aberta e a luz do corredor acesa. E aí, nesse dia, quando eu tava quase pra chamar minha mãe, nessa noite, né, eu escutei um barulho, e aí eu olhei pra porta, quando eu olhei pra porta, eu vi minha mãe fazendo assim, igual ela fazia todas as noites, apoiando assim na parede e fazendo assim pra olhar minha irmã que tava no berço. E quando eu vi, me deu aquele alívio, né, eu falei assim, mãe, quando eu chamei mãe, aquilo que eu vi, a imagem da minha mãe, com o pijama, a camisola dela, igualzinho, fez isso aqui, ó. E aí a minha mãe apareceu, minha mãe veio do quarto dela. Eu fiquei assim, em choque. Porque assim, não foi diferente das outras coisas que eu já vi na vida. Eu vi, era como se eu estivesse vendo o espírito da minha mãe que tá viva. E como se eu estivesse vendo o mundo espiritual, como se na hora que a gente dorme, nosso espírito saísse do nosso corpo, fosse para uma outra dimensão e eu estivesse enxergando isso. Eu não tô falando que eu acredito nisso, eu tô falando que assim, é como se fosse isso. Porque foi isso que aconteceu. Eu vi a minha mãe ali, mas quando eu chamei, aquele negócio fez assim e de repente minha mãe apareceu. É muito louco isso, é muito louco pensar nisso. Eu fico às vezes refletindo sobre isso, eu fico assim chocada, eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? Como que pode um negócio desse? Ah, não, essa da lavanderia, essa da minha mãe e essa que eu vou contar agora, acho que de quando eu não era convertida foram as mais, assim, marcantes, que foram essas experiências, assim, meio doida. E essa que eu vou contar agora tem a relação com essa que eu contei da minha mãe. Eu sofri um acidente, eu tava andando de bicicleta, eu desci uma ladeira com uma bicicleta sem freio, eu e uma amiga, minha amiga tava na frente, que ela desceu da parte de baixo, e eu desci mais pra cima. Então ela obviamente estava ganhando a corrida, que a gente sempre apostava a corrida. Eu, muito competitiva como eu sou, não aceitei aquilo e fui pedalar mais rápido para alcançar ela. Só que eu estava sem freio e a bicicleta ela desceu da ladeira bem rápido, então o pedal dela estava assim. Quando eu fui tentar pedalar, meu pé escorregou do pedal, eu caí para trás e aí que começa o negócio estranho. Ninguém me viu caindo, ninguém sabe como que foi, ninguém, só eu. Mal eu sei, né, porque eu que sofri o acidente, mas eu consigo lembrar que foi isso que aconteceu. Tem esse flashback na minha mente. Eu pedalando rápido, o meu pé escorregando e eu me vendo cair. Eu me vi cair da bicicleta, como se eu tivesse assistido a minha própria cena, como se fosse uma cena de filme e eu estivesse recordando. Eu me vi caindo da bicicleta e aí eu já não lembro de mais nada, mas eu me vi por fora, assim. É meio doido isso. Mas eu era como se eu estivesse atrás de mim, me vendo. E aí eu caí perto da guia, quase bati a cabeça na guia. Bati a cabeça no chão, né? Caí de cara. Perdi a consciência, não sei quanto tempo eu fiquei desacordada, porque eu não sei quanto tempo que a minha amiga demorou pra perceber que eu tava caída. Aí até ela ir buscar ajuda, era na rua de trás da nossa casa. Então até ela ir buscar ajuda, eu sei que eu fiquei, sei lá quanto tempo aí desacordada, sem a consciência. E eu só lembro, e isso tudo eu assistindo a cena, não é eu olhando assim, eu assistindo como uma terceira pessoa, não como eu. Eu só lembro que eu me vi sendo carregado no colo do pai de um dos meus vizinhos, que era meu amigo da rua. Eu vi ele me carregando, eu me vi sendo carregada
E eu tava desse lado da calçada, né, da rua, e do outro lado tinham os meu primo, minhas amigas, a minha amiga que tava junto no momento do acidente, estavam conversando assim, né, baixo, né, e eu ouvi eles falando alguma coisa assim, nossa, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu ouvi, só que eles não estavam falando alto, eles estavam falando baixo. Eu tô contando pra vocês tudo que eu tenho na minha mente, da forma como veio na minha mente. E aí eu lembro de todo mundo olhando, todo mundo assustado, né, sem entender o que aconteceu, eu toda ralada, machucada, desmaiada. E aí eu acordava e daqui a pouco perdi a consciência de novo. Aí de repente eu tava no sofá perdi a consciência, aí depois eu acordei no sofá da sala e minha mãe e meu pai correndo pra lá e pra cá, pegando a cadeirinha da minha irmã pra colocar no carro, que ela era pequena, e todo mundo desesperado. E aí eu perdi a consciência de novo, depois acordei no carro falando que eu tava com sono, que eu queria dormir, e minha mãe falando que não era pra eu dormir. Aí perdi a consciência de novo, depois acordei no hospital, e aí no hospital até eu lembrar de tudo que aconteceu foi assim, demorou. Tomar soro, cuidar dos machucados. Mas eu lembro que eu perdi realmente a memória naquele momento. Eu não sabia o que tinha acontecido, várias coisas passavam na minha cabeça. Eu tava descendo a ladeira e aí eu vi uma minhoca, fui desviar dela e caí. Não foi isso não, eu tava descendo, daí eu vi um carro, me assustei e caí. Até eu lembrar de fato o que havia acontecido, vinha aquele flash na minha cabeça, demorou. Foi no mesmo dia, mas demorou, porque só eu tinha essa resposta, ninguém tinha visto o que tinha acontecido. Então foi algo assim muito doido também, mas a experiência no geral de parecia que eu tava ali assistindo tudo que tava acontecendo, foi um negócio assim de doido mesmo. E agora eu vou contar pra vocês as experiências que eu tive após a minha conversão. Lembrando que a partir daí, quando eu me converti, como eu era muito perturbada nesse sentido, eu via muitas coisas, a minha mãe orou para que Deus fechasse a minha visão do mundo espiritual, porque minha mãe, ela também tinha uma visão aberta, e aí quando ela se converteu, ela fez isso, ela orou, um pastor orou para Deus fechar a visão dela, e ela não vê mais nada, ela não viu mais nada. E comigo aconteceu a mesma coisa, depois que minha mãe orou para Deus fechar minha visão, eu também não tive mais essas visões, essas experiências assim, que pareciam reais mesmo. Então eu não vi mais nada assim com os meus próprios olhos, mas eu tive visões. Para quem já teve visões sabe que são coisas que vêm na mente como se fosse pensamento, mas a gente sabe que são visões. Algumas são em sonho, que você não sabe que você tá meio acordado, você tá meio dormindo, você fica numa dúvida assim, você não sabe se aquilo aconteceu mesmo, se não foi, se estava meio sonolento. Mas foram experiências mais assim. Eu já tive várias experiências com paralisia do sono, que é quando a gente tá dormindo e a gente acorda se sentindo sufocado, tentando falar e não consegue. Parece que você realmente tá paralisado, você não consegue reagir. Mas teve uma que eu lembro que eu tentava falar, eu não lembro o que tava acontecendo, o que eu tava sonhando. Eu tava meio dormindo, meio acordada, pegando no sono. E aí começou a acontecer alguma coisa, eu não lembro se foi o sonho, ou eu não lembro, eu sei que eu tentava falar o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e eu não conseguia, a voz não saía, que é a paralisia do sono. E aí eu naquele desespero, com uma falta de ar, me sentindo sufocada, eu consegui falar, sabe, tentando falar Jesus, eu consegui falar alguma coisa assim, e de repente, gente, isso foi surreal. Eu lembro que eu assisti uma cena uma vez na novela da Record, acho que dos 10 Mandamentos, essas novelas bíblicas, que Deus ele colocava ou tirava, acho que tirava o fôlego de vida da pessoa, ou colocava, não lembro. Mas eu lembro que aquilo foi muito parecido com o que eu vi na televisão mesmo. Eu senti algo assim, como, sabe aquele desentupidor de pia? É como se tivesse feito isso. Eu senti fazendo assim, ó. Ou foi o contrário? Agora eu não lembro. Foi tão significativo que eu não lembro. Foi alguma coisa assim, eu lembro que eu senti como se tivesse assim, feito assim, como se estivesse tirando meu fôlego e de repente colocou de volta. Eu senti assim, eu senti um sufocamento assim muito grande e de repente eu senti aquele alívio. Mas eu tava acordada. Foi uma das noites mais perturbadoras que eu já tive na vida.
Outra experiência também que eu tive e que isso me fez ter uma visão muito diferente sobre o carnaval e muito séria, principalmente hoje com filha, né, com relação a deixar minha filha participar de festinha de carnaval na escola. Como eu falei pra vocês, eu morava em frente a uma escola e tinha o infantil, né? E aí eu lembro de um dia no carnaval, assim, na época de carnaval, que as crianças estavam saindo da escola, estavam na calçada, indo para algum lugar. Tinha um ginásio esportivo, acho que elas estavam indo pro ginásio esportivo pular carnaval. E aí tava tocando musiquinha de carnaval e todas elas pulando. E o movimento que elas faziam com as pernas, assim, né, pulando, dançando assim, eu via em cada criança, atrás de cada criança, eu via uma sombra preta, uma silhueta igualzinho das crianças, assim, mas eu vi uma sombra preta fazendo o mesmo movimento. E naquele momento Deus me deu o discernimento de que aquilo era influência de demônios, não que as crianças estavam endemoniadas, gente, pelo amor de Deus. Vocês são adultos, vocês entendem. Eu vi uma influência maligna ali muito grande. E aí eu orei para aquelas crianças, orei, né, por aquilo que eu tava vendo, que Deus colocou no meu coração, mas aquilo me marcou muito, porque é aquela coisa, a questão da brecha, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo que entra, né, pela nossa boca, pelos nossos olhos, aquilo que a gente toca, onde os nossos pés pisam, é tudo brecha, portas que a gente abre para o maligno entrar na nossa vida. Então isso é muito sério. Na mesma época, eu tava no Ministério de Cura e Libertação da igreja, e na época do carnaval, a gente fazia uma limpeza espiritual na igreja, né? O Ministério de Cura e Libertação e o de Intercessão. E de evangelismo ia para as ruas. E aí, enquanto a gente andava pela igreja e ia orando, eu lembro que tinha uma parte da igreja que eu passava, que eu, ao redor, né, nos muros da igreja, né? Ao redor da igreja, eu via um monte de demônio, era a sombra preta, assim, só a silhueta preta, mas eles todos agachadinhos, assim, a gente passando, orando, e conforme a gente passava orando, eles tudo assim, agachadinho, com uma expressão de medo, ao redor da igreja toda. Aquilo foi muito, muito forte pra mim, muito impactante, porque eu vi que realmente o mundo espiritual, ele existe, ele tá até mesmo na igreja. Os demônios estão presentes até mesmo, inclusive na igreja, mas cabe a nós, né, transformar aquele lugar em luz. Agora, quando a gente alimenta o pecado, a gente contamina ainda mais o ambiente. Então, é muito sério. E lembrando, né, que essa questão da igreja, essa igreja que eu frequentava, ela, depois que eu saí, alguns anos depois, eu fiquei sabendo que de muitos escândalos relacionados à corrupção, várias coisas fortes, assim, pesadas mesmo, que eu custo acreditar que são verdades, mas assim, tem inúmeras provas de que é verdade. Muito triste. E aí eu consigo entender muita coisa que aconteceu ali na época que eu não entendia, hoje eu consigo entender, inclusive essa questão dos demônios na igreja, dentro ali da igreja. Essa experiência pro pessoal da intercessão, vocês vão se identificar, vão gostar bastante. Essa foi uma experiência interessante. Eu tava no meu quarto, não lembro o que eu tava fazendo no meu quarto, se eu tava orando, lendo a Bíblia ou só no computador fazendo alguma coisa, mas eu ficava muito no meu quarto. E nesse dia, era por volta das 10, 11 horas da manhã, era no período da manhã, assim, eu escutei, o meu quarto era de frente pra rua, e eu escutei uma mulher gritando, falando alguma coisa assim, para, não faz isso, não vai embora. Era algo do tipo que dava a entender que era uma briga de casal. Mas a mulher, ela falava com um desespero, que eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu saí na sacada pra ver se tava acontecendo alguma coisa, olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei pra direção de onde veio o som, eu não ouvi e nem vi nada, mais nada. E assim, eu escutei e já saí pra ver. Então não dava tempo de acabar tudo, acalmar tudo de repente. E aí o meu vô tava na frente da casa dele, conversando com um amigo, e eu pensei assim, né, bom,
se tinha alguma coisa, alguma briga, eles vão estar olhando, né, se tiver. E eu olhei assim, fiquei lá observando e nada. Eles conversando na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Aí entrei pro meu quarto, fiquei pensando, refletindo sobre aquilo. E o Espírito Santo falou ao meu coração de que aquilo foi Deus abrindo os meus ouvidos, porque em algum lugar, que eu não sei aonde, havia um casal brigando, uma família sendo destruída, e Deus queria que eu intercedesse. Então, naquele momento, eu me ajoelhei ali, intercedi por aquela família, por aquela mulher. Mas assim, foi uma experiência muito interessante, porque, como eu falei pra vocês, desde que eu me converti, eu não vi mais as coisas, né, aos olhos nus. Só assim, pensamento, como se fosse lembrança mesmo. E essa eu realmente ouvi, foi um dos meus sentidos, não veio na minha mente algo. Eu ouvi claramente, não foi coisa da minha cabeça. Então foi também muito forte. O vídeo tá longo, mas já tá terminando. Continua porque vai valer a pena. A última experiência que eu tive, que foi recentemente, olha, essa eu vou contar pra vocês, não foi fácil. Também eu lembro que teve uma vez que eu tava trabalhando na loja do meu pai, e um homem entrou lá, e quando ele passou por mim, eu senti um negócio ruim assim. E quando eu senti esse negócio, veio uma imagem na minha cabeça, no meu pensamento. Eu vi um homem careca, todo tatuado, assim, todo tatuado, da ponta dos dedos até a testa e a ponta dos pés. Ele tava agachado no chão, meio assim, sabe? Como se tivesse acontecido alguma coisa, ele estivesse triste, pensando em se matar, alguma coisa assim. Ele tava num cômodo vazio, com as paredes tudo branco e tinha uma janela só. Eu fiquei com aquilo assim, tentando entender. Eu falei, Deus, por que que eu tô vendo isso? Isso é coisa da minha cabeça, o Senhor me mostrando algo. E aí eu senti de interceder por aquele homem, para que ele não tirasse a vida dele. Mas eu senti algo muito pesado, assim, e eu entendi que quando aquele homem que tava na minha frente, que não tinha nada a ver com o que eu vi, né, na visão, ele passou por mim, alguém que tava relacionado a ele que tava ali acontecendo alguma coisa. Então, quando ele passou por mim, Deus abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar ali e interceder. Então, eu não sei qual é a relação que tinha, Deus não me mostrou nada disso, só o motivo mesmo para eu interceder. Essa experiência também foi interessante, que foi no começo da minha conversão, quando eu tava na igreja presbiteriana, eu não entendia nada dessas coisas, assim, não tinha discernimento nenhum. E só recentemente, quando eu escrevi esse roteiro aqui para relembrar todas essas experiências, é que Deus ele me trouxe à mente a resposta da minha indagação, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tava num culto na igreja presbiteriana, e aí enquanto a igreja tava orando, eu vi vários anjos, mas assim, anjo mesmo, do jeito que a gente vê, aqueles anjinhos fofinho, pequenininho, gordinho assim, fofinho, igual o bebê com cabelinho de anjo. E eles com vários potes, derramando um monte de, como se fosse glitter, sobre a cabeça da igreja, assim, sobre a igreja toda. Assim, o teto tava cheio de anjos derramando isso. E eu achei aquilo interessante, eu entendi naquele momento que aquilo era como se fosse bênçãos de Deus sendo derramada para toda a igreja, mas só alguns que podiam pegar, porque nem todos estavam atentos, nem todos estavam abertos, mas estava ali disponível para todo mundo. E eu achei engraçado, eu sempre me lembrei dessa experiência, mas eu achei engraçado porque, assim, os anjos não são dessa forma como a gente vê, fofinho, bonitinho, eles são meio assustadores, conforme a Bíblia relata. De a gente olhar e ter um temor muito grande, de ficar assim, apavorado, né? Algo fora do comum. E aí, quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, Deus, eu coloco ou não essa experiência? Porque é algo tão bobo eu ver os anjos assim, os anjos não são assim, então não tem nada de bíblico nessa visão. Mas aí Deus falou no meu coração, filha, naquele tempo você não tinha esse discernimento que você tem hoje, você nem sabia como que eram os anjos de acordo com a Bíblia. Então, eu te dei uma visão de uma forma que você entendesse, que fosse clara para você. Eu falei com você da forma que você entenderia. E vendo aqueles anjos da forma que eu conhecia, eu consegui ter o discernimento, senão eu não teria aquele discernimento. Foi muito engraçado, porque é uma visão que eu tinha desvalorizado e Deus me deu esse discernimento. E fica aí um lembrete para você também. Às vezes você vem algo na sua mente, você não entende, você acha que é bobo, que é coisa da sua cabeça, mas esteja aberto a essa experiência. Às vezes Deus ele tá te mostrando algo
E por mais que não seja igual à experiência de outras pessoas, é a forma como Deus está falando com você para que você entenda. Ele está falando na sua língua, no seu idioma. Então, guarde no seu coração e vá orando pedindo discernimento, revelação, sabedoria para Deus que Ele vai te dar. Essa foi uma experiência linda. Uma vez, quando eu fui dormir, eu tava orando e eu lembro que naquele dia eu tava orando pedindo para Jesus entrar na minha casa, se fazer presente naquele lugar. E aí veio na minha mente uma imagem de uma... Não vou dizer uma pessoa, mas é como se fosse uma pessoa, porque eu não vi nenhuma pele, eu não vi nenhum membro do corpo. Eu vi uma túnica branca, né, um pano branco, por baixo desse pano branco, no lugar que seriam os pés, uma luz muito forte, como se fosse um fogo, e ele não andava, ele flutuava assim, né, era uma imagem que fazia assim, flutuava um pouquinho acima do chão. E eu só conseguia ver até aqui, eu não conseguia ver mais nada, eu só via tudo claro, assim, iluminado. E andando pela minha casa, entrando pela porta da sala. E quando aquilo veio na minha mente, eu entendi, eu lembrei de Apocalipse, de como descreve Jesus. E aí eu entendi que era realmente Jesus respondendo a minha oração. Eu estava convidando ele para entrar na minha casa, se fazer presente, e ele estava entrando, ele me mostrou a resposta da minha oração. Foi muito lindo, foi uma experiência assim muito maravilhosa. A penúltima experiência foi uma das coisas também que eu senti. Tem a ver com os meus sentidos. Tava na igreja na hora do louvor, de olhos fechados, e eu senti como se alguém com um pano tivesse passado assim, e sabe as meninas da dança que vão passando, aí você sente aquele vento do pano? Eu senti como se alguém tivesse passado assim por mim com um pano e fez aquele vento bem forte. Eu abri o olho para ver, porque eu sou muito curiosa. Eu abri os olhos e quando eu abri não tinha ninguém. As meninas estavam no altar, eu não estava perto de porta, eu não estava perto de janela. As janelas que tinham um pouco mais perto, elas estavam fechadas. Mas enfim, eu sei que eu olhei, não vi ninguém, eu achei aquilo estranho, porque assim, não foi um vento como se alguém tivesse passado rápido por mim, por exemplo. Não, foi um vento forte, de pano mesmo, assim, sabe? Um vento bem forte, assim. E aí, quando acabou o culto, eu fui lá com um grupo de cura e intercessão, né, o ministério. Um dos meus amigos também, ele fazia parte. Eu comentei com eles essa experiência, eu comentei com ele, né, sobre isso que tinha acontecido, que eu achei estranho. E ele falou que ele que tava assim, eu tava na parte de baixo e ele tava na galeria. Ele falou que ele sentiu a mesma coisa e que ele também não tava perto da janela nem nada, tava tudo fechado, não tinha nada, mas ele falou que ele também sentiu a mesma coisa. E aí, eu creio que aquilo foi um anjo passando pela igreja. E eu senti as asas dele, nós sentimos as asas dele passando por lá. E por fim, a experiência mais recente que eu tive, que foi relacionada ao que aconteceu com a Alana, no último vídeo que eu contei pra vocês, mas foi assim. A gente mudou de casa recentemente, faz 2 meses, vai fazer 2 meses. Mas logo na primeira semana que a gente mudou, eu cheguei aqui na casa, eu orei, consagrei ao Senhor, fiz tudo que Deus me direcionou. Aliás, faltou uma coisinha que eu lembrei agora, eu preciso conversar com o Bruno pra gente fazer isso, que é consagrar, pegar as chaves da casa e consagrar ao Senhor. A gente não fez isso, Deus me mandou fazer isso. Quando entrasse aqui, eu não fiz. Na correria de tudo que aconteceu, eu acabei esquecendo, mas vou fazer. Na primeira semana, eu tava no quarto, é o nosso quarto e o quarto da Lana do lado. Em uma das paredes tem umas trincas, mas é de pintura, sabe? Porque tá com infiltração. Na época, quando a gente veio ver a casa, eu tinha visto, reparado, tinha imaginado que era algo assim, mas a gente não sabia, não tinha certeza. Tá com uma infiltração, porque em cima é um terraço, e aí a água fica lá parada, não tem pra onde cair, e ela tá ficando infiltrada naquela parte. Então ela escorre pela parede, na verdade, ali, tá causando infiltração e essas trincas, né, na parte da tinta, naquele casco da tinta. E aí aquilo já sempre, quando eu vi aquilo,
logo no começo me incomodou já bastante. Eu falei pro Bruno, assim que a gente entrar nessa casa, a gente vai arrumar isso aqui, porque isso aqui tá me incomodando demais. Foi um incômodo, assim, fora do normal. Determinada noite eu tava assim, eu acho que tava pra pegar no sono e de repente aconteceu aquele negócio. Eu não sei se eu tava sonhando, se eu tava acordada, mas eu vi, tanto na parede do meu quarto quanto no da Lana, na mesma direção, que é nessa parede que tá com trinca, eu vi um homem velho, bem velho. E era como, ele tava assim, tipo assim, parado na parede, era como se fosse uma foto dele, mas assim, tamanho de pessoa normal. E ele parado e com uma risada assim, tipo de deboche. E eu olhava, aliás, não foi, eu acho que foi sonho mesmo, foi um sonho. Eu lembro que no sonho eu falava, sai daqui, eu tô mandando você sair. Eu falava assim, com uma autoridade mesmo, assim, sabe? Porque aqui é a nossa casa. Então, eu tava mandando ele sair do nosso território. E ele ficava assim parado, não tinha reação nenhuma, ele ficava lá parado com uma cara de deboche e eu não entendia, porque se aqui é minha casa, o que ele tá fazendo aqui, por que ele não sai? E foi isso. E aí eu achei estranho, né? Eu acordei, orei, repreendi, eu ainda comentei com o Bruno, eu falei assim, eu entendi que foi um aviso de Deus, como a gente, por conta de várias coisas que a gente passou, a gente cometeu na verdade a gente negligenciou algumas coisas com relação à casa e à nossa vida, hábitos, né, comportamentos. E Deus estava falando, ó, isso é um alerta. Aqui é casa nova, é tudo novo, então vida nova. Coloquem a casa em ordem, literalmente, tanto a casa quanto o nosso interior, a vida espiritual, tudo. Coloquem em ordem, porque se vocês não mudarem, não colocarem tudo em ordem, vai continuar tudo a mesma coisa, as mesmas brechas, as mesmas legalidades. E então eu entendi isso, que seria esse homem debochando e confortável aqui, como se ele tivesse autoridade, né, e legalidade para estar aqui, era Deus me mostrando que se você não fizer a sua parte, eu não posso fazer nada, porque você está dando legalidade. Fiquei com isso na cabeça. E depois, algumas semanas depois, aconteceram várias coisas relacionadas a isso. Uma delas foi que a gente teve um problema que a gente teve que ficar uns dias fora na casa da minha sogra, em Santo André. Então a gente ficou um tempo longe e foi um período, a gente ficou uns 5 dias longe, 4, 5 dias. E foi um período de chuva, de bastante chuva. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha pegado nenhum período de chuva muito intenso, né? Então a gente não sabia que tava por vir. As outras chuvas que a gente pegou, não aconteceu nada. Mas quando a gente chegou aqui, a parede tava toda manchada, mofada, com mais trincas e com muita infiltração. E o quarto da Lana tava uma bagunça, cheio de caixas, tudo, né, espalhado. E aí eu demorei uns dias ainda, uns 2 dias para perceber que tava caindo água, não era goteira, tava caindo água do teto e tava caindo tudo em cima da cozinha dela, cozinha de madeira dela. Nossa, estragou tudo a cozinha dela, estragou várias coisas que estavam lá, assim, porque tava tudo uma bagunça e como tava tudo uma bagunça, as coisas que a gente tava mexendo tava tudo guardado ali, então tava tipo um quarto da bagunça. Então eu não tava entrando lá pra ficar olhando, mexendo nas coisas, não tava tendo muita movimentação, então eu demorei uns 2 dias pra ver. E quando eu vi que assim, nossa, tava um desastre, ficou um desastre. E tava tudo relacionado à questão lá da parede, e aí foi um ponto. O segundo ponto foi que algumas semanas depois, isso mofou tudo as paredes, mofou tipo assim, muito o quarto, assim, né? E aí alguns dias depois, aconteceu de a Lana ficar com febre, aí aconteceu todo aquele episódio lá que vocês já sabem, que eu contei no último vídeo. Veio a febre, e aí depois, na semana seguinte, ela teve uma crise alérgica, tipo asma, que ela nunca teve, nem tem histórico nenhum, e a gente não sabe o que foi que desencadeou isso nela. Provavelmente tem a ver com a questão do mofo e também que o colchão que a gente colocou ela, que tava no meio da bagunça, a gente nem se deu conta, montou a cama dela, foi do lado dessa parede que eu vi aquele velho, e foi quando tudo aconteceu. Então, assim, eu entendo que
A gente ainda tá colocando tudo em ordem, a gente ainda tem coisas pra corrigir na nossa vida, em todos os sentidos. Tudo veio atropelando, assim, a gente de um jeito que a gente não conseguiu, assim, respirar. Tem acontecido tanta coisa que a gente não conseguiu respirar pra colocar tudo em ordem. A gente tem colocado, mas num ritmo muito pequeno. Mas tudo tem servido como um processo, um aprendizado, né? De Deus para nossa vida. O que eu queria deixar aqui para vocês, essa última experiência que eu tive foi também muito significativa, porque foi algo que a princípio parecia só um sonho, algo bobo, mas eu vi que depois disso muitas coisas aconteceram que tiveram relação com o que Deus tinha me falado. Às vezes a gente não dá valor, a gente não dá ouvidos. O mundo espiritual, ele é muito sério. Você acreditando ou não em tudo isso que eu falei, você pode duvidar de todas as coisas que eu contei aqui, mas você acreditando ou não, o mundo espiritual continua existindo. E é melhor ainda para o diabo que você não acredite nessas coisas, porque ele vai continuar agindo na sua vida sem você perceber. Então peça sabedoria para Deus, peça discernimento, mas abra os seus olhos, porque o mundo espiritual é muito sério. Vocês podem reparar que, sei lá, 90% das experiências que eu trouxe aqui para vocês foram relacionadas ao mundo espiritual ruim, ao maligno. Não foram experiências boas. 90% foi relacionado ao maligno. Então, eu entendo que o meu papel aqui é abrir os olhos das pessoas que estão aqui, que me acompanham, que acompanham os meus testemunhos com relação a isso. O mundo espiritual é real. Agora cabe você acreditar ou não, e de acordo com a sua visão sobre isso, você vai ter uma reação. E eu espero que a sua reação seja fechar as brechas, orar, se santificar cada vez mais, porque o pecado, ele contamina e escurece tudo que está ao redor dele. Mas a luz, a santidade, ela clareia, ela purifica tudo ao redor. E a Bíblia é muito clara, Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição. Mas que ele deixa um conselho, escolhe, pois, a vida, a bênção, para que os seus dias se prolonguem, para que você tenha como consequência a eternidade. Essas são as minhas palavras, eu não lembro do versículo exato, mas é o meu entendimento. Então escolha a vida, escolha a luz, escolha andar nos caminhos do Senhor.